Boa tarde a todas e todos. Em nome do grupo de pesquisa Língua, Discursos e História, LID, aproveito para dar as boas-vindas ao curso Clássicos da Imaginação Histórica na América Latina. Através de algumas obras e autores paradigmáticos, o curso tem por objetivo oferecer elementos fundamentais na discussão sobre a América Latina, sua condição colonial e de semiperiferia do capitalismo, assim como sua busca por uma identidade cultural, histórica e política. Para isso, contamos com uma equipe de professores e pesquisadores qualificados que aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada uma das obras e autores. Hoje, teremos o privilégio de contar com a presença da professora, pesquisadora e editora Helena Palmeiro. Helena Palmeiro é professora titular do setor de literaturas hispano-americanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do programa de pós-graduação em letras neolatinas. Ela é pesquisadora do CNPq. Dentre seus trabalhos, podemos destacar que é líder do grupo de pesquisa Estudos Literários Interamericanos e Transatlânticos, CNPq, UFRJ. Ela é coorganizadora dos 5 volumes que compõem a obra coletiva Temas para uma História da Literatura Hispano-Americana, cujo 5º e último volume será lançado no próximo Congresso de Hispanistas. Ela é também editora-chefe da revista Alia. Entre seus mais recentes trabalhos, podemos destacar que é coorganizadora do livro Caminhos do Hispanismo, Vozes Críticas. Sem mais demora, passo a palavra à professora Helena Palmeiro, deixando o meu agradecimento aqui por haver aceitado este convite. Helena. Bom, agradeço o convite dos colegas Víctor Lemos e Luiz Montes, organizadores do curso Clássicos da Imaginação Histórica na América Latina, para participar nesse projeto com esta breve apresentação de um clássico da nossa modernidade, em nossa América. Um texto escrito por José Martí, a meu ver, a figura política mais importante do século XIX na América Latina, e o pensador de maior alcance ideológico, acredito eu, nesse momento transcendental da história continental que foi o final do século XIX. Agradeço naturalmente a todos os colegas que estão presentes, alunos, professores, que com certeza proporcionará um bom debate no final da minha apresentação. José Martí é político, jornalista, ensayista, poeta, tradutor, e eu gosto sempre de destacar professor. Seu pensamento trascendiu o âmbito da sua pátria, Cuba, para adquirir um caráter latino-americano e universal. Martí nace en 1853 en La Habana. Víctor, por favor, puede pasar un primer slide. Y él inicia su vida política muy joven, con apenas 16 años, cuando en 1869 publica un libro separatista, El Diablo Cojuelo, y el primer y único número de la revista Patria Libre. Ahí él es preso por el gobierno español por pose de documentos considerados en la época revolucionario y fue condenado a 6 años de trabajo forzados, los cuales solamente llegó a cumplir 6 meses, ya que su familia obtuvo un indulto que le permitió sustituir la sentencia original por la deportación para España. Ahí en España, viaja en 1870, publica su primera obra de impacto político o ensayo El Presidio Político en Cuba, de 1871, y dedicóse a los estudios universitarios. Obtuvo su diploma en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza en 1874, y en 1875 se reúne con su familia en México. Ahí fixa su residencia en ese país, donde desenvolvió una intensa vida cultural. Após la guerra de los 10 años en Cuba, la guerra de independencia cubana, retornó a Cuba en 1879, mas fue nuevamente deportado por las autoridades cubanas. Es así que va en 1880 para Nueva York, una ciudad donde desenvolverá así toda su obra de madurez política.
En New York dedicóse inteiramente a la actividade política e à atividade literária. Nesse período do exílio, Martí trabalhou arduamente organizando o processo revolucionário em Cuba, a guerra de 1995. Ele é o ideólogo principal desse segmento da guerra de independência cubana. Em 1892 fundou o Partido Revolucionário Cubano e fundou a revista Pátria. Em 1895 va para Cuba a participar da guerra no próprio campo de batalha e o dia 19 de maio de 1895 morre no primeiro combate aos 42 anos de idade. Martí é uma figura de referência do modernismo hispano-americano, como todos sabem. Por favor, el próximo slide. Como poeta es conocido por sus libros Ismaelillo de 1882, Versos Sencillos del 91, Versos Libres, que es un libro publicado póstumamente, porém él dejó ese libro preparado, prácticamente completo ya, y Flores del Destierro, que también es un libro póstumo. Ese no estaba preparado, ese es un libro extraño, muy aleatorio, que fue preparado por los editores de Martí. Na prosa, deixou na prosa ensayística uma amplíssima obra, El presidio político en Cuba, la República Española ante la Revolución Cubana, Cuba y los Estados Unidos, y o ensayo que veremos hoje en nuestra América. Tem também discursos memoráveis, con todos y para el bien de todos, que es un ensayo que está escribiendo ahí no mismo período que publica Nuestra América, y que es un discurso así trascendental, porque es un discurso que daba todo o proyecto de república que ele tinha se a Revolução de 95 fosse exitosa. E outros livros importantes, tem um romance, Amistade Funesta, e o Diário de Campanha, que também é um livro póstumo. Ele tem duas partes. A primeira parte teve uma primeira publicação, depois a segunda, e está publicado hoje integralmente, después de 56, con varias ediciones, así que dan cuenta de esos últimos días de la vida de Martí. También fue editor de la revista infantil La Edad de Oro, una revista que editó integralmente y para la cual escribió contos, textos diversos, en fin. También tenía esa faceta como editor. Como jornalista, colaboró a lo largo de su vida con innumerables publicaciones de diferentes países de América Latina, la revista venezolana, La Opinión Nacional de Caracas, La Nación de Buenos Aires, la revista Universal de México. Fue así un eminente cronista de las interioridades de la vida de los Estados Unidos, siendo Nueva York la ciudad que le dio así una percepción de la modernidad de manera más inmediata. Su visión detallada y compleja de la nación norteamericana no fue superada por ningún otro intelectual de su tiempo. El conocimiento directo de la vida urbana de Martí, que Martí aprendió ahí en Nueva York, le permitió vislumbrar así un conflicto del hombre de su tiempo, los grandes conflictos de la modernidad, ¿no? Yo siempre falo que como París fue para Baudelaire, Nueva York fue para Martí, ¿no? Es la ciudad que permite a él comprender los caminos de la modernidad, y aquí es la contradicción fundamental, ¿no? De admiración por el progreso al tiempo que espanto por la crisis espiritual que geraba aquel momento histórico. Bueno, Nuestra América, que es un ensayo que do cual vamos a conversar hoy, apareció el 1 de enero de 1891 en la Revista Ilustrada de Nueva York, y no mismo mes, no final del mes, día 30, con pequeñas variaciones, fue publicado no jornal El Partido Liberal de México. Desde 1886, Martí publicaba las escenas norteamericanas en ese jornal, que era un conjunto de crónicas que enviaba para el Partido Liberal de México y enviaba para La Nación de Buenos Aires. Las crónicas son escenas norteamericanas, lo tornaron un escritor muy conocido en la época y admirado en el continente.
De manera que ambas publicaciones, la neoyorquina y la mexicana, garantieron a nuestra América un público relativamente amplio en América Latina en un momento en que un ensayo aparece. En la época, além de ser conocido, pues las crónicas de esas escenas norteamericanas que Martí publicaba, también era el representante como cónsul de Uruguay, Argentina y Paraguay en Nueva York. Y ainda era un gran animador cultural de la Sociedad Literaria Hispanoamericana, una institución que frecuentemente organizaba eventos para aproximar a los miembros de esa comunidad nas cidades. Era, portanto, uma pessoa conhecida, uma pessoa de prestígio dentro da elite letrada da América Latina da época. Agora, é importante situar o ensaio, não? Porque as chaves desse ensaio estão no contexto. Entre 1889 e 1890, um acontecimento singular avala a alma e a escrita de Martí. A primeira Conferência Internacional das Américas, realizada em Washington e convocada pelos Estados Unidos, cuyo objetivo esencial era crear mecanismos de aproximação econômica entre Estados Unidos e seus vizinhos do Sur, que o próprio Martí denunciou como o início da expansão norte-americana em todo o continente latino-americano. Para Martí, esse encontro buscava controlar as matérias-primas da América Latina e abrir esse mercado para as produções industriais do norte, eliminando seus rivais europeus. Martí también vislumbraba que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba testando, ¿no? Aspiraba a encontrar apoyo en esa reunión para la idea de anexar Cuba a los Estados Unidos. En ese contexto, Martí escribe en Nuestra América un excelente análisis de la era perigosa que se iniciaba para la soberanía de los países de América Latina, pues se trata de un texto que explica cómo las propias condiciones internas de la región tendían a favorecer ese expansionismo amenazador. O sea, es un texto que trabaja con condiciones internas y externas. O sea, se está viendo peligros de los Estados Unidos al tiempo que también hace un excelente estudio de las condiciones de América Latina en ese momento que estarían favoreciendo ese expansionismo norteamericano. Ou seja, aqui se trata de um texto-chave que aparece em um momento-chave da história continental, não? Quando a região se reinscrevia rapidamente nos circuitos internacionais do capitalismo, um capitalismo já em fase monopolista, e quando inúmeros sinais de modernidade se enraizavam em nossa sociedade e davam origem a profundas mudanças de mentalidade. Era un momento para sintetizar un análisis de América Latina que exigía una interpretación de sus problemas capaz de garantir la manutención de su soberanía y la abertura de dos caminos para un futuro propio. Existen algunos antecedentes de nuestra América que yo gosto siempre de situar. Por ejemplo, es un discurso Madre América, que pronuncia en la Sociedad Literaria Hispanoamericana el 19 de diciembre de 1889 para los delegados de la Conferencia Internacional Americana. Existe un texto que publica también en 89 en un jornal mexicano, el Partido Liberal, que yo no he accesado ainda ese texto, más es referencia a una pesquisadora del Centro de Estudios Martianos, Marlene Vázquez, localiza ese texto, inclusive se llama Nuestra América, ya. E tem muitas bases do que seria o ensaio que hoje estamos discutindo. E tem um conjunto de escritos no jornal que se publicava mensualmente em Nova York, La América, no qual Martí colaborava já desde 1883 e que dirigiu em 1884. E um conjunto de textos nos quais ele já está fazendo estudos e caracterizando las circunstancias internas de América Latina en ese final del século XIX. Un elemento que también yo gosto de destacar es la estrategia discursiva del texto, que evidentemente también acho que dice mucho de ese momento moderno
hispano-americano. A urgência de mergulhar nas tensões de nossos povos leva Martí a buscar a estratégia discursiva de seu texto. A ideia de Martí era subvertir a lógica imposta por la razón moderna. Y es por eso que Martí evita un tratado. Él no escribe un ensayo, un tratado no estilo da época, que era un modelo do discurso intelectual da época. Na verdade, Martí não tinha tempo para escrever um tratado denso, com intenções científicas, de estudo definitivo, nem a urgência de atender o problema continental lhe permitia fazê-lo. Eu também não acho que ele quisesse fazer esse tipo de exame exaustivo e com pretensão totalizante. Então, decidiu aproveitar sua experiência exitosa na prática jornalística durante uma boa parte da sua vida e nessa década de 80, que já estava sendo conhecido na América toda pelas escenas norte-americanas, que circulaban las publicaciones latinoamericanas de la época, y aprovechar la aceptación que él sabía que él tenía como jornalista pela prosa moderna, esa prosa vibrante y diferente que él estaba desenvolviendo. Entonces él aprovecha toda esa posibilidad de un jornalismo para sintetizar, digamos, artigos, crónicas, en un texto ensayístico que no responde a las características tradicionales del ensayo no final del siglo XIX. Es un texto que es híbrido entre el jornalismo, entre la crónica o artigo y la reflexión ensayística. Acho que el jornalismo dio a Martí así chaves discursivas, armas discursivas importantes, fundamentalmente aprovechando toda su posibilidad de divulgación, de extensión de las ideas y a inmediatez del jornalismo. El texto, o texto original de Nuestra América tinha 6 secções separadas por marcadores tipográficos. Eu deixei aí no chat essa versão original que se conserva na edição que fez o Centro de Estudios Martianos desse ensaio. Martí era muito cuidadoso da parte formal dos textos, ele inclusive acompanhava diretamente no jornal o trabalho tipográfico. Então, é importante essa marcação que ele faz do texto em 6 secções, que depois, nas edições posteriores, às vezes, se esquece. No total, são 11 parágrafos, algunos de ellos extremadamente longos, porque Martí, nesse período ya maduro de Martí, es muy típico ese tipo de trabajo como un parágrafo extenso, denso, mas también porque yo acho que cada uno de esos parágrafos pueden ser lidos como un ensayo, o sea, cada parágrafo tiene una tesis fundamental, una discusión central, de manera que cada parágrafo puede ser estudiado como un ensayo per se. Obvio que eso no significa que esas unidades no estén por saberse interligadas para dar la perspectiva unitaria del ensayo. Y así, yo voy me refiriendo para ustedes acompañar ese movimiento que tiene un texto de presentación del problema, de sugestiones y de visión esperanzosa no final. La primera sección, por ejemplo, por favor, el próximo slide. Tem 2 parágrafos. A primeira secção funciona como uma síntese do texto todo, não? O primeiro parágrafo fecha com 2 frases conclusivas. A primeira e aí van a ir acompanhando, lo que quede de aldea en América Latina, lo que quede de aldea en América ha de despertar. O ensayo comienza discutiendo qué cosa es el pensamiento aldea. ¿No? Pensamiento aldea ya da la idea que él pequeño, ¿no? Ese de la persona que se conforma con la vida mínima, lo que está próximo y no enxerga para o exterior, no enxerga além desse pequeno mundo da aldea. Então, ele fala, lo que quede de aldea en América ha de despertar. Y un segundo momento, una segunda frase en ese parágrafo bien conocida, indica la importancia del pensamiento para ese necesario y urgente despertar. Y dice, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Esa es una frase que es muy conocida
todo o ensaio tem esse tom aforístico. E, bom, não preciso muito explicar a ideia, já dá para pensar como para Martí o debate intelectual era fundamental nesse momento. O segundo parágrafo contém a ideia central do ensaio, isto é, o apelo à unidade continental, e aí também coloquei essa frase, também aforística, es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Ya en el segundo parágrafo, en la segunda sección, perdón, la segunda sección es un longo parágrafo contra aqueles que não têm fé na sua terra ni en su povo. Y ahí él dice, estos hijos de nuestra América que ha de salvarse con sus indios. Aí eu localicei muito essa frase porque é interessante como Martí reconhece o potencial da nossa grande massa indígena e seu lugar histórico para acometer as mudanças que a hora requeria. Aqui Martí lança fortes críticas àqueles que negam suas origens e é o primeiro momento, depois o ensaio continuará voltando sobre esse assunto da incorporação do índio, depois falará do negro, do camponês, enfim, de toda essa massa, desse grande potencial que a América Latina tem nessa população. Na terceira secção tem 3 parágrafos, e aqui Martí insiste no orgulho latino-americano, polemiza com essa tese tão reiterada até hoje de que o atraso de nossos povos e o atraso de nossas sociedades. E aqui Martí explica que, na verdade, o problema de fundo que fundamenta essa tese não diz da incapacidade de nossos povos, ou seja, nossos povos não são naturalmente incapazes nem naturalmente barbárie, não? Na verdade, eles são mal governados, ou seja, na verdade, o problema são dos que querem governar nossas repúblicas com leis vindas de fora, não? Ele critica muito, nesse final do século XIX, como essa intelectualidade letrada que ia à Europa estudar era quem estava governando a América Latina com modelos fundamentalmente franceses, não? Que eram os grandes modelos que se aprendiam nas carreiras de direito na Europa. Aqui reconhecemos um núcleo central do seu pensamento, muito renovador para seu tempo, não? O mimetismo, a cópia dos modelos alheios, o descompasso entre esses modelos e o modo de ser de nossa América é a verdadeira razão do fracasso de nossas repúblicas. O fracasso não é dos povos, como ele fala, mas da tentativa de forçá-los a viver com uma lógica moderna que não é a lógica da nossa região, não? A lógica ocidental. Então, ele está convidando a pensar uma modernidade ou outra, de alguma maneira, essa é a ideia que eu quero hoje mobilizar com vocês, ou seja, pensar uma modernidade com cara da América Latina. Como a América, na sua singularidade, como poderia entrar nesse novo concerto mundial. É por isso que Martí recomenda governar a partir da nossa região e de nossos povos, reiterando a necessidade de originalidade e de autonomia. E aí ele diz essa frase que é muito conhecida também. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma del gobierno ha de venirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Y aquí entrega su definición de buen gobierno, que es un tema central no ensayo. Gobernante en un pueblo nuevo quiere decir creador, ¿no? Acho que esas ideas, después no debate, la gente podría se aprofundar. Yo no quería ficar aquí interpretando un texto que todos estarán viendo el alcance de esa afirmación, ¿no? Un momento en que as repúblicas comenzaban a se consolidar en América Latina. Los 2 parágrafos siguientes se aprofundan en lo que sería la llave del enigma continental. Lo primero critica a las repúblicas que se distanciaron de sus clases populares. Aquí explicita su oposición
contraria a la tesis civilización-barbarie en circulación en la época, como todos saben. Y él le dice, no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Y seguidamente da su solución. Formar una intelectualidad que conozca sus povos y que no se dedique a copiar lo que ven de fuera. Esa asimilación do genuíno es tan importante que Martí fixa nela a chave da estabilidade política y social do continente. Y dice, conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. Y ese aforismo se completa una frase siguiente cuando subliña la importancia do conocimiento verdadero. Y él le dice que el conocimiento verdadero es aquel que busca defender lo propio, aquel que realmente busca lo autóctono, es donde un gobernante capaz de llegar a ese punto, es donde realmente es original y es auténtico. Ya en la cuarta sección del ensayo, la cuarta sección tiene un único parágrafo longo que expande a análisis de la sección anterior. Aquí Martí explica las razones históricas del colonialismo que subyacen ainda en nuestras sociedades y cómo las nuevas repúblicas no incluyeron un indio, un negro, un camponés, o sea, las clases populares en sus proyectos de república. Y aquí él dice una frase que para mí até hoje tem assim uma significação muito singular. Sempre nas aulas de nosso curso de ensaio latino-americano discutimos muito esse momento. Ele diz, el problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu. O sea, o colonialismo não é um cambio de formas. O colonialismo é uma mudança profunda do espírito do homem, ¿no? Un tema, digamos, que podríamos después discutir a actualidad extraordinaria que tem esa frase de Martí dita no final do século XIX. Ese desequilíbrio essencial enfraquece nossas sociedades e é isso que Martí diz que é um símbolo que usa muito no ensaio, o tigre de adentro. Ele diz que a América está ameaçada por um tigre de afuera, que depois veremos um pouquinho mais na frente, e o tigre de adentro. O tigre de adentro são os próprios males da deformação colonial do espírito, não? Da sociedade, da gente, das pessoas. A quinta parte tem 2 parágrafos e aqui integra análise interior a uma visão esperançosa do futuro. Martí sempre tem esse tipo de jogo discursivo nos seus ensaios. Ele apresenta o problema é devastador, mas ele sempre coloca uma visão esperançosa no final do ensaio. Aqui Martí não diz que o mundo mudou, mas diz que o homem real está nascendo, ou seja, que a mudança desejada e promovida por ele a partir dos ensaios está começando. E ele diz, as letras são todavía de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de América. ¿No? Entonces, ahí va dejando esa posibilidad de futuro, ¿no? Y dice, crear es la palabra de pase de esta generación. De esa forma, el autor fixa a responsabilidad de la transformación en seus contemporáneos, ¿no? Na intelectualidad letrada de seu tiempo. Esa confianza de que su generación es la que es llamada a la transformación de América Latina fica nesse momento do ensaio. Então, de alguma maneira, está definindo a responsabilidade da intelectualidade letrada e, de alguma maneira, nos leitores que estão recebendo esse ensaio no momento que está sendo lido. Já na última secção do ensaio, que conta de 2 parágrafos, uma rápida revisão dos problemas mais atuais da época
para explicar inmediatamente cuál es o maior perigo da nossa América. A emergência dos Estados Unidos como uma potência imperial com ambições expansionistas em relação à nossa América. Si nas primeiras secções ele está fazendo uma dissecção de todos os problemas internos da América, agora vai falar, bom, isso está criando uma situação, digamos, favorável ao tigre da fora. Então, aqui, essa metáfora do tigre da fora, que está esperando as condições ideais do tigre da dentro, dos problemas da República para se abalançar sobre a América Latina. A mensagem de alerta é clara, é explícita, assim como a proposta de um programa defensivo. E ele diz, o dever urgente de nossa América é ensinar como é una em alma e intento. E aí volta ao tema da unidade continental, que abriu o ensaio e agora vai fechando, não? A necessidade de ser de crear un alma continental, una América unida. En otras palabras, equilibrar nuestras sociedades y trabajar juntos en su defensa contra o perigo da nova hegemonia do norte. O parágrafo final es un confronto con los dos pilares fundamentales que sustentó el sistema colonial en América Latina, es un ataque pleno a uno de los fundamentos de la dominación moderna, que es el concepto de raza y su equivalente, su derivado racismo. Y para enfatizar su análisis antirracista, así como los principios de la filosofía positivista, del darwinismo social y de otras disciplinas de la época basadas en los criterios de razas superiores e inferiores, o ensayo termina llamando Nos América al estudio oportuno de ese problema que debe ser resolvido, según Martí, para la paz de los siglos. Y dice, con la unión tácita y urgente del alma continental. O sea, por una parte, convoca a luchar inmediatamente contra esa macela espantosa de la sociedad colonial, que es el racismo, y por otra parte, a integración, la unión urgente de todos las cores, ¿no? En un proyecto común para América Latina. Esas tarefas, según Martí, serían cumplidas por la nueva generación que sigue un camino pavimentado por los pais de la primera independencia, ¿no? Bolívar. Y termina el texto con la alegoría do grande semí, nas costas do Cóndor, regando la semente de América do Río Bravo, como él dice, até o Estreito de Magallanes. Ahí, un gran semí, una referencia al mito de la creación, pelo pai fundador, Amalibacá, según los tamanacos de actual Venezuela. Como se podrá apreciar, se destacan así, a mi ver, tres grandes temas, tres grandes problemas y tres grandes nos temáticos en el ensayo, que yo sintetizaría de la siguiente manera. Por una parte, es un llamado al unión continental. En segundo lugar, es una crítica al colonialismo y las secuelas del colonialismo en la República, la permanencia de las formas coloniales en la República, y una alerta, en tercer lugar, a la amenaza del imperialismo norteamericano. Se darán cuenta que son tres grandes nos temáticos extraordinariamente originales no final del século XIX, la forma, la discusión que él está conduciendo esos tres problemas no tienen otro intelectual una discusión similar. Yo quería dedicar unos minutinhos al título. El título es una reapropiación del nombre América, distinguiendo América Nosa de América anglosaxónica. Martín niega a los estadounidenses su derecho de privatizar para sí un nombre de América. En ese gesto está también una resistencia implícita al imperialismo norteamericano. Por otro lado, el título también conclama la unión de los países de América, NOSA, conjunto, todos nós, ¿no? Mas un tercer elemento que para mí es muy importante, observen vocês, que no aparece en ningún momento del discurso, aquel discurso de latinidad tan al uso por la generación modernista, por la generación contemporánea hispanoamericana de Martí. Refiérame a esa invención de la idea de latinidad,
sacralizando un tronco común de América con Europa para nos distanciar, como forma de nos distanciar da cultura anglo-saxónica, que es un modelo común dentro de los intelectuales de la época, ese discurso calibánico y arielista que se inicia ahí, justamente ese es un momento en que esas figuras, Calibán y Ariel, entran en el discurso ensayístico latinoamericano. Cito, por ejemplo, Rubén Darío y el triunfo de Calibán. Cito un discurso de Paul Grusac en el Teatro La Victoria en 1898, que también alude a esa imagen Calibán y que volta la idea de latinidad, y somos la raza romántica, la raza que ven de Grecia, y somos los cultos, diferentes de aquellos otros comedores de carne cruda, en fin, en un discurso de latinidad muy repetitivo de un modelo colonialista. O sea, ese discurso, y que de alguna manera está en Ariel de Rodó también, ¿no? A partir de esa figura, a otra figura da obra de Shakespeare, que es Ariel. Entonces, Martí ni siquiera usa ese discurso da latinidad, ¿no? Que sería un tema que podríamos conversar después, bien interesante, porque es un momento en que surge ese concepto de América Latina, que se fundamenta, se sacraliza, y cómo, digamos, es una invención realmente como manera que esos intelectuales están encontrando de se diferenciar la cultura anglosaxónica. Só que o ensayo de Martí está demostrando justamente las limitaciones ideológicas de ese discurso en la medida que él tem un paso bien na frente, ¿no? de ese tipo de reflexión. Yo, así, fechando un poquinho ya la idea do ensayo, que más o menos su curso está pretendiendo lanzar, cuáles son las llaves conceptuales del ensayo, yo diría que están en ese conjunto que ustedes están viendo ahí en el slide, ¿no? En primer lugar, o anticolonialismo, en segundo lugar, o antiimperialismo. No estoy hablando de lugares en orden de importancia. Un tema de integración latinoamericana, a necesidad de construcción de un instrumento ideológico propio, no tal de panamericanismo que los Estados Unidos estaba pretendiendo en la época, un sentido profundo de modernización, sustituir la idea colonial por repúblicas modernas, iniciando un tiempo diferente, baseado en el progreso, mas sin desconsiderar nuestra tradición, nuestro povo, nuestras características, nuestras singularidades. O sea, Martí no es un antimoderno, él está pensando una modernidad, más una modernidad desde América Latina. La defensa de los povos originarios, los povos negros de América, así como su derecho a participar en la forma, en la constitución del gobierno de nuestras repúblicas. Humanismo, Martí tiene esa visión de humanidad como todo, Martí tiene aquella visión de cómo amor resuelve todos los conflictos, en fin, esa visión humanista del final del siglo XIX. La crítica a la tesis civilización-barbarie, él está ofreciendo otro modelo de civilización, y la definición de buen gobierno, ¿no? Que para él un buen gobierno sería aquel capaz de ser original, creativo y capaz de conocer los propios, su propio pueblo. Entonces es evidente que nuestra América es un texto fundador de un nuevo pensamiento. Martí pretende una nueva América que integre el pensamiento moderno con los verdaderos intereses de nuestra América, recuperando la alma y la voz de los pueblos originarios apagados por la conquista. Trata de conocernos América en sus características, exigencias e intereses para refacerla y reconstruirla a partir de las condiciones de su contemporaneidad. Así, la nueva América, según Martí, debería asegurar dialécticamente el equilibrio entre lo natural y lo moderno, entre lo propio y un mundo. Y ahí esa frase famosa, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. En fin, que podríamos decir que Martí no es un antimoderno, como falé antes, ni un premoderno queriendo voltar a una sociedad anterior. La verdad, Martí se muestra en este ensayo como lo que yo llamo un contramoderno, alguien que propone una modernidad diferente de y para América Latina. Como se podrá apreciar su proyecto,
não cumprido no século XIX, não cumprido no século XX, parece pendente até hoje. Constatada assim a crise civilizatória que o capitalismo, no qual o capitalismo continua mergulhado até hoje, a luta pela América Nova de Martí se torna cada dia mais necessária. É urgente a união tácita da alma continental, como ele falava, e não se trata apenas de alcançar uma nova América. Acho que se trata de pensar um novo mundo, não? Um mundo diferente que devemos elaborar a partir de outras perspectivas, de outros pressupostos e de outra lógica, como estava pensando Martí, a propor nos América essa outra lógica, que é a lógica da América Latina. Então, agradeço a atenção de vocês e fico por aqui para conversar no tempo que resta, um pouco desse ensaio extraordinário que é Nuestra América. Mexer aqui. Bom, muito obrigado então, Helena. Agradeço muito sua belíssima apresentação, que foi verdadeiramente brilhante, né? Como já era esperado, né? Uma apresentação muito clara, muito didática. Ela foi no coração, né, de cada uma das questões que merecia essa obra fundamental de Martí, né? Você revela muito bem, né, o caráter do texto, essa ideia nossa de que o fugitivo permanece, quer dizer, a partir da crônica, do texto jornalístico, se produz um texto clássico, e clássico justamente porque levanta questões, como você mesma apontou, que são assinaturas pendentes ainda do nosso continente, né? Ele se revela, pela sua apresentação, né, um contemporâneo da constituição das nossas precoces repúblicas e está pensando os desafios que estão se apresentando para elas entre a questão colonial e o tigre de fora, né? E prevê também coisas que ainda são pendentes para nós, que é o papel dos intelectuais nessa condição. Eu queria te fazer, já caminhando para o final, uma questão, justamente retomando suas últimas palavras, né? A parte com que você fechou. Quer dizer, eu gostaria de dizer que nós sabemos que a figura de Martí e a expressão Nuestra América são figuras fundamentais para construir uma ideia de identidade latino-americana derivada principalmente através do triunfo da Revolução Cubana, né? Nós sabemos que houve na América Latina, né, uma vida muito produtiva, muito prolífera, a partir da figura do Martí e da ideia do Nuestra América, tá? Que tomou e que abraçou como paradigma também a Revolução Cubana, né? Pegando justamente as suas palavras finais, como você avalia isso após a chegada, né, dessa modernidade que você detecta em Martí, que ele não vai abraçar, né? Mas essa ideia de modernidade que, digamos, numa linha evolutiva, de acordo com como foi pensada a partir de pensadores pós-modernos como Lyotard, essa ideia do fim das narrativas mestras da emancipação da modernidade e que vão coincidir com a queda, entre outras coisas, da União Soviética. Ou seja, o que permanece de Martí, do pensamento martiano, da ideia de Nuestra América, nesses chamados tempos pós-utópicos? Víctor, assim, conceitualmente, Nuestra América tem que ser pensado dentro do discurso do século XIX. Eu sempre faço esse esclarecimento para meus alunos quando polemizam, bom, esse conceito de raça, esse conceito de mulher, são conceitos de final do século XIX, dentro do mais, digamos, avançado desse momento histórico. O modelo que ele está pensando de república moderna está dentro do modelo moderno, dentro dos grandes relatos, esses que no final do século XX parecem entrar em crise até hoje. Então, assim, conceitualmente, teoricamente, a gente não pode tirar Martí desse momento, sim, Nuestra América é um desses grandes relatos, eu diria que é um grande relato do pensamento moderno, republicano, democrático, latino-americano, e dentro desse contexto é importante saber que esse modelo
tal y como fue estructurado de manera geral por el pensamiento moderno, entrou em crise no final do século XXI. Porém, as bases, diria eu, democráticas, humanistas, republicanas, do pensamento de Martí, para mim, tem uma atualidade extraordinária. Ou seja, como falei várias vezes na minha intervenção e na sua fala, agora você ratifica, digamos que é um pensamento inconcluso. Então, para ser pós-modernos, a gente precisava completar a modernidade e a gente não completou esse projeto. Então, falta sim completar esse projeto de República Moderna. Todo esse repertório de problemas que ele está descrevendo no final do século XIX estão hoje mais do que nunca presentes. Essa ideia de a cabeça colonial, ou seja, a gente se crê pós-moderno e a cabeça ainda é uma cabeça colonial, a partir de miles de manifestações que poderíamos aqui repertoriar de diversas naturezas. Las formas de colonialismo que entraron en nuestra sociedad, como ese pensamiento patriarcal, como un racismo espantoso que se estructuró en la sociedad de una manera que hoy es difícil un trabajo, ¿no? para, digamos, resolver un problema que Martí está detectando en el final del siglo XIX. O sea, todos los problemas de la sociedad del siglo XIX de Martí están presentes en América Latina como aquel primer día que escribió Nuestra América. Entonces, acho que sí, que es un pensamiento ainda por concluir, que todos esos procesos que vivimos en el siglo XX ainda no concluyeron. Você vai colocando exemplos, poderíamos colocar muitos mais. Realmente, acho que Martí supera todos esses intentos, todos esses projetos sociais, libertários. O pensamento de Martí está além. Assim, para mim, é o homem mais grande do século XIX e ainda do século XX. Justamente por isso, porque o que está pensando continua inconcluso na América Latina. Nossas formas de governo são as mesmas que ele está describiendo. Entonces, acho que el proyecto martiano continúa inconcluso. Para no entrar en los dos grandes temas políticos, los Estados Unidos continúan y los países de América Latina continúan haciendo ese juego de jardín de la economía norteamericana y, o sea, es una situación que continúa, a mi modo de ver, y la integración latinoamericana, que también es otro proyecto inconcluso. O sea, el discurso de principio a fin es un proyecto inconcluso ainda para a América Latina. Bom, então quer dizer, então, os tigres de dentro e os de fora ainda estão com os dentes e as garras afiadas, não é? Então, lamentavelmente, o discurso tem assim uma atualidade extraordinária. Claro. E ainda podemos acreditar que sejam os intelectuais que teriam esse papel protagônico hoje? Bom, ele está fazendo, sim, eu acho que a intelectualidade tem um lugar. Eu não sei se protagônico, mas tem um lugar, sim, tem um compromisso intelectual. Eu acredito que o intelectual tem um compromisso com as grandes massas. Sim, Martí está pensando que esse projeto tem que levantar esse povo. Tem um momento muito lindo que diz: a gente tem que olhar para eles, tem que se voltar para eles. Então, sim, a intelectualidade tem um lugar, tem uma tarefa, tem uma missão, tem uma responsabilidade, uma grande responsabilidade moral, ética, mas não é uma intelectualidade per se, é uma intelectualidade voltada para essas classes populares, esses sectores que precisam, digamos, de uma representatividade de alguma maneira, digamos, siempre los grandes movimientos tienen por trás un grande movimiento intelectual. Lo que es interesante es pensar la estructura de esa intelectualidad, ¿no? La estructura de la intelectualidad es lo que podríamos, sí, hoje recolocar em discussão. Ok, então. Bom, então, Helena, então, muito obrigado, então, pela sua belíssima apresentação. Quero te agradecer em nome do LIV,
do curso de Literatura Hispano-Americana da FRJ e agradecer por mais esse momento brilhante para o nosso curso. Muito obrigado, então, boa tarde.